Bom dia. Queria agradecer o convite, para estar aqui com vocês nesse debate tão importante para a macrometrópole e especialmente para Paranapiacaba. Eu trabalhei em Paranapiacaba, aqui estou vendo a Ruth, a Zélia, o Israel, e a gente desenvolveu um trabalho bem interessante lá. Vou falar um pouquinho dele rapidamente hoje na minha fala. Eu tinha preparado uma fala de 20 minutos, então vou tentar ser breve aí em algumas etapas da minha fala. Eu trabalho na área de planejamento urbano e regional, fazendo planos diretores, além de ter sido gestora, por 4 anos lá em Paranapiacaba. Também trabalho na área do patrimônio cultural e da paisagem. Então, venho trabalhando com essa questão da paisagem cultural desde Paranapiacaba até hoje. Então, vou trazer aqui para vocês um pouquinho do conceito, que é um conceito bastante recente no Brasil, onde a gente tem na verdade, uma evolução e um alargamento daquilo que se considera objeto de preservação e patrimônio cultural no Brasil. Então, a gente começa lá em 1937, aqui, através do IFAM, com a ideia de monumento. Então, essa ideia mais difundida de patrimônio cultural, onde a gente tem o bem isolado, com seus valores arquitetônicos, artísticos, históricos. Depois, a gente evolui, nos anos 60, para a ideia de sítio histórico, de conjuntos urbanos. Aí depois, nos anos 80, para a ideia de patrimônio cultural, que está expresso na nossa Constituição hoje, de 88, já abarcando o patrimônio imaterial como parte do patrimônio, do conceito de patrimônio. E, por último, a paisagem cultural, que ela começa a ser trabalhada institucionalmente pela Unesco, Comitê do Patrimônio Mundial, em 92, e vai chegar no Brasil só em 2007, a gente vai estar trabalhando com esse conceito já quando a gente faz a gestão da vila em 2005. Então, Paranapiacaba foi precursora no sentido de trabalhar esse conceito e incorporar nas políticas públicas, inclusive no arcabouço legal, na legislação. E qual que é o salto que a gente dá do conceito de patrimônio cultural para a paisagem cultural? A gente entende as associações, entre os patrimônios que estão fragmentados na nossa leitura e forma de gestão. Então, patrimônio natural, patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial. Então, a paisagem cultural, na verdade, o que a gente tem defendido, e eu defendo na minha tese de doutorado, ela é uma nova epistemologia do campo. Então, onde você não trabalha de forma fragmentada esses patrimônios, mas sim de maneira associada. E aí a gente tem todo um debate epistemológico, metodológico, de como trabalhar isso associado, sendo que a gente tem uma formação, inclusive cognitiva, fragmentada. Então, esse é um grande desafio. Aqui é uma linha do tempo que eu não vou explicar, mas o importante é observar que, a partir de 92, a Unesco começa a trabalhar com esse conceito, até porque ela trabalhava também de forma fragmentada na categorização do patrimônio. E a gente tem aí algumas simbioses bastante importantes de serem lidas conjuntamente, principalmente de associação de apropriação cultural na área natural. E é o que a Unesco vem trabalhando bastante. E aí o Rio de Janeiro entrou em 2012 nessa categoria, colocando a questão do patrimônio urbano dentro da paisagem cultural internacionalmente. Foi também uma inovação que o Brasil trouxe para o conceito internacional. E a gente, então, quando a gente estava lá à frente da subprefeitura de Paranapiacaba, a gente buscou a inscrição da vila de Paranapiacaba como patrimônio mundial dentro dessa categoria paisagem cultural. A gente chegou a fazer um pré-dossiê em 2008, lançamos até um livro com esses conteúdos, a Ruth participou. Até o Israel está participando do livro, tem fotos e contribuições. Enfim, então, só que depois o processo parou. O importante de entender também é que o conceito de paisagem ele já é polissêmico, nos vários campos que a gente tem aí. Não vou me alongar muito nisso, que eu acho que esse público conhece um pouco essa discussão. Mas o importante de entender é que ele vai para a área do patrimônio com essa polissemia, superando uma noção clássica da abordagem naturalista de paisagem e também da abordagem pictórica perspectiva, que vem muito para o campo da arquitetura e do urbanismo, que é o meu campo, e incorpora também esses desafios da agenda ambiental e da agenda antropológica, que os antropólogos eles trazem muito para nós essa abordagem do patrimônio imaterial e das culturas imateriais associadas.
Enfim, daí eu vou colocar para vocês aqui rapidamente aplicabilidades desse conceito que a gente vem trabalhando nas assessorias a planos diretores. Então, recentemente eu participei do plano de Campinas, né? Plano diretor de lei de uso e ocupação, e a gente criou uma metodologia de análise de paisagens culturais na cidade para exatamente orientar o planejamento territorial em função das apropriações culturais, né? E a gente aplicou essa mesma metodologia para Araras, então eu vou só ilustrar como é que a gente pode usar o conceito dentro do planejamento urbano. Porque quando a gente vê a cultura nos planos diretores, ela não passa de diretrizes genéricas muito dispersas, mas elas não estão ancoradas numa leitura do território. E a gente traz, através desse conceito e dessa metodologia, um pouco isso. Depois eu vou falar de Paranapiacaba e vou terminar fazendo alguns apontamentos aí sobre a questão em pauta, que é a questão do centro logístico. Então, Araras é uma cidade também agroindustrial, né, que está lá dentro daquela paisagem cultural canavieira, né, de uma monocultura que está no interior. Então, a gente foi ler, criamos essa metodologia para fazer essa leitura, conseguimos identificar 9 paisagens culturais, desde rurais até urbanas, dentro da cidade. É uma metodologia que parte de uma análise da apropriação do território, né, no sentido de como essa transformação do natural para o rural acontece e também para o urbano. E aí, a partir disso, a gente faz a leitura dos patrimônios naturais identificados e identificáveis, né, que são fragmentos de mata, bacias, rios, recursos hídricos, topos de morro, marcos na paisagem. Aqui é uma aproximação da área urbana, né, dessa leitura de patrimônio natural. E a gente associa isso, então, com o patrimônio material, sejam as fazendas que redesenharam essa paisagem, as fazendas produtivas, fazendas de café antigas, fazendas canavieiras. E a gente, então, chega nessa leitura dessas paisagens. Aqui, só para ilustrar, né, algumas delas, a gente tem, então, uma paisagem agroindustrial da usina São João, que, além de ter uma vila operária planejada, ela também desenhou bastante essa estrutura hídrica, né, necessária para o próprio funcionamento da indústria. E também uma outra de apropriação cultural do Rio, que é no Rio Mogi. Então, quando a gente fala de paisagem cultural, a gente está falando de toda essa diversidade, dentro de um mesmo território. Então, é uma leitura bastante complexa e completa, né? Campinas, a gente identificou 15 paisagens culturais, também urbanas, rurais e agrícolas. Então, aqui, para ilustrar, paisagem da primeira industrialização, né, onde a gente tem a ferrovia, que já está dentro da malha urbana, e a paisagem dessa ferrovia mogiana, que a gente tem uma maré-fumaça hoje, e ela associa paisagens urbanas com paisagens rurais e agrícolas nesse trecho demarcado. Então, como é que essas paisagens entraram no zoneamento da cidade? Elas entram como zonas especiais e como sistemas estruturadores do desenvolvimento urbano. Então, assim, é possível a gente fazer leituras de paisagem, leituras ambientais, leituras de paisagens rurais, e elas, sim, estarem disciplinando e associadas ao desenvolvimento da cidade. Até para nos dizer que cuidados, como planejadores, e na transformação do território, a gente tem que ter para essas áreas mais sensíveis. Paranapiacaba, então, a gente trabalhou lá na gestão 2001-2008, eu participei de 2005 a 2008, a Silvia já adiantou bastante aqui sobre as características da vila. Então, o importante de destacar é que ela é um polo logístico, né? Ela surgiu em função do transporte ferroviário, e existe todo um arcabouço legal, né, de disciplinamento da vila e do plano diretor. Então, em 2004, foi aprovado um plano diretor, onde a gente criou um zoneamento para a macrozona ambiental, que foi depois detalhado e desenvolvido. Inclusive, até fiquei sabendo pela Ruth agora, que a nossa área turística de Paranapiacaba teve uma pequena alteração para permitir o polo logístico em um dos trechos que ele está sendo implantado aí. Então, assim, isso já é uma subversão do próprio zoneamento. Então, isso aí é caso de Ministério Público, né? Então, a gente já tem um disciplinamento dizendo que lá não podia isso. Então, já tem um caso aí complicado. A gente fez, então, uma lei específica também na vila, que chama-se ZEIP, né, Zona Especial de Interesse do Patrimônio de Paranapiacaba, a Zélia, o Israel,
e a Ruth participaram ativamente, né? Foram 20 versões da lei que a gente discutiu todos os detalhes, né? Foi bem interessante. E a gente, então, criou um zoneamento para definir, então, como é que fica o uso e ocupação do solo na vila, né? Desde as áreas de maior interesse turístico e comercial até as áreas de maior interesse residencial. E a gente fixa na lei 50% das residências para uso residencial. Então, uma preocupação nossa era a conversão total, ou parcial, ou majoritária da vila em um centro turístico que pudesse afastar o uso residencial de lá. Então, a legislação prevê um limite para isso, né? Até porque a gente sabia que a gente ia sair da gestão em algum momento e a gente precisava deixar um disciplinamento legal para isso. Essa lei é complexa, ela tem outras questões, então não vou me alongar aqui. Então, eu queria só destacar algumas questões que a gente traz para o arcabouço legal também. A gente tem, dentro do programa que foi desenvolvido, né, para além do disciplinamento legal da ZEIP, a gente tinha um programa de gestão integrada. Então, um dos eixos era a conservação ambiental, que a Ruth era coordenadora lá, e a gente fazia, então, todo um trabalho, né, em parceria com a Reserva da Biosfera, com a Unesco, até acho que o Israel está nessa foto ali, porque ele era do PJ, né, do Programa de Jovens, e é muito legal a gente ver, né, o Israel formado na área. Então, isso foi uma preocupação do projeto, né, trazer os jovens para a questão ambiental, e hoje aqui, na associação, defendendo Paranapiacaba. Então, são frutos também de um trabalho feito lá atrás, com muito prazer e muita dedicação. A vila, então, foi elaborado um programa de desenvolvimento turístico comunitário, então envolvendo diretamente a comunidade nesse processo. Esse processo ele teve fases, né? Teve uma fase de implantação, depois qualificação, depois formalização. Essa fase de formalização não se completou, né? A gente saiu de lá em 2008 e não teve andamento essa fase, né? A Zélia é empreendedora aqui da vila, então ela participou e ajudou a conceber também esses projetos, porque a gente tinha um trabalho participativo, onde a população moradora e empreendedora ela era corresponsável pela elaboração das políticas, né? Não só participava consultivamente. Então, a gente tinha uma vila com 61% de desemprego e chegamos a 16% de desemprego no ano 2008, quando a gente saiu de lá. Então, a gente incentivou, né, os proprietários, os locatários, né, dos imóveis, a abrir empreendimentos, enfim, né, trazer essa população para o projeto e para se apropriar da vila como economia, como desenvolvimento sustentável e como patrimônio cultural. Criamos diversos programas de incentivo à cultura, como o calendário de eventos anual, o circuito museológico, então restaurando prédios e fazendo com que a história da vila e as várias dimensões dessa paisagem cultural fossem contempladas lá, desde o patrimônio natural até o imaterial. E a gente tem aí, no livro que a gente publicou, a gente sistematiza, então, 10 legados e lições à gestão pública que a gente achou importantes durante e após esse projeto, né? Eu não vou ler todos eles aqui, mas, enfim, uma das coisas mais importantes foi a criação da própria subprefeitura, nesse momento, fazendo a gestão descentralizada e poder, de fato, fazer políticas públicas integradas. Sem essa estrutura da subprefeitura, não teria sido possível a gente fazer essas políticas integradas como a gente fez. E aí, para falar, por fim, do centro logístico, acho que já foram colocadas aqui algumas questões em relação ao impacto. Eu vou falar mais do impacto urbano, né, que é mais a minha área. Acho que temos especialistas aqui na área ambiental para falar bem melhor do que eu. Então, assim, obviamente, é um complexo bastante grande, né, no seu porte, então isso assusta, né? Essa região, de fato, ela tem uma vocação para a logística, sobretudo ferroviária. Mas, se a gente for olhar a macrometrópole paulista, existem outras áreas da macrometrópole que também têm essa vocação, inclusive para a transferência de modais rodoferroviários. E se a gente for olhar para além da macrometrópole, a gente tem, por exemplo, a região de Bauru, que é um entroncamento rodoferro-hidroviário. Né? A gente tem a hidrovia Tietê lá, que simplesmente passa 61% da carga de commodities que vai para o Porto de Santos por ali. Eu estou estudando essa área agora com alunos de graduação, da minha disciplina de planejamento, eu fiquei assustada com os indicadores, né? Então, é muito grande. Então, assim, a primeira pergunta é, que tipo de carga vai ser transferida nesse local? Isso não está claro
no que eu li. Eu li muito brevemente o EIA-RIMA, mas isso não fica claro. Então, assim, primeira coisa que a gente precisa entender, para entender a localização exata e a pertinência da localização nesta área, é entender que tipo de carga vai ser transportada para precisar da transferência para a ferrovia. Porque, assim, só justifica um empreendimento desse estar nesse local se ele precisar da ferrovia. A Silvia já colocou aqui que 70% vai ser modal rodoviário e 30% ferroviário. E a gente sabe que o Porto de Santos ele é para distribuir para mercado internacional. E o que a gente distribui para mercado internacional é commodities agrícolas da monocultura que está lá devastando o nosso Mato Grosso, o nosso interior, nosso cerrado. E está tudo isso passando pela hidrovia Tietê. E está vindo de caminhão também de lá para cá. Precisamos de um modal ferroviário lá, né, para evitar que os caminhões sigam para a macrometrópole paulista, não aqui. Então, eu já coloco uma primeira questão em relação ao posicionamento, ao tipo de carga que vai ser colocado. Então, isso precisa estar questionado. E eu não vi isso questionado no EIA-RIMA. Esse é um ponto, que eu acho que é um ponto central. Tem um outro ponto, que é o tamanho disso, né? Já que, assim, se ele for existir, é o tamanho disso, porque são 3 núcleos, e tem um núcleo que está nessa área rosa, né, que é a área turística, que eu falei que é caso de Ministério Público, que, além dele ser grande e devastador, ele está numa área que o zoneamento do plano diretor não permitia. Então, isso precisa ser respeitado. O planejamento precisa ser respeitado. A gente precisa ter uma cultura de planejamento, não só uma cultura, mas uma cultura jurídica, de se respeitar o arcabouço legal. Então, precisa acionar o Ministério Público. Então, a gente tem um impacto sobre a paisagem, um impacto sobre o tráfego local, que a Silvia já colocou bem, 1.200 caminhões por dia. Então, é o maior impacto de PGT, de polo gerador de tráfego. Então, tem que ter uma análise de PGT que não está também no EIA-RIMA, que é o impacto local, né? E, em tudo isso acontecendo, quais são os questionamentos que eu coloco? Se tiver mesmo esse empreendimento, que ele seja pelo menos metade, né, do que ele está sendo dimensionado, e que se tenha uma rodovia segregada para caminhões para chegar nesse polo, porque isso não dá para conviver com o transporte de automóveis. Um dos maiores problemas de acidentes no trânsito é velocidade e conflito com carga. Então, isso não dá para acontecer, ainda mais numa vila ferroviária, ainda mais num lugar que a neblina, como a Silvia já colocou, ela já causa hoje muito acidente. Então, com isso, vai causar muito mais. Tem o acesso à vila, que é um ponto turístico. Se a gente tivesse a Vila Patrimônio da Humanidade nesse momento, seria um aliado muito forte em relação a isso. Então, uma pena a gente não ter andado com o projeto da Vila Patrimônio Mundial, porque a Unesco ia pegar pesado nesse quesito, né, em relação não só ao patrimônio natural, mas ao acesso, né, à vila. Então, esse é um dos maiores impactos à vila, né? Não existe um impacto no patrimônio da vila em si, mas ao acesso. E todo esse condicionante de chegada. Tem que ter o controle do uso e ocupação do solo e a qualidade do projeto, né? Qualidade arquitetônica. Quando se fala em platôs, eu que sou arquiteta, urbanista, que projeto, eu fico apavorada. Não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista do desenho do projeto. Nós estamos no ano 2018. Não dá para falar mais em platôs que vão devastar uma topografia. A gente pode fazer projetos, inclusive industriais, com uma arquitetura e um desenho muito mais interessante, muito mais respeitando a questão ambiental, né? A flora e a fauna podendo passar, inclusive, embaixo, né, disso. Enfim, então, essas questões que eu deixaria aqui para a gente debater. Obrigada.